E aí pessoal, como vão? Tudo bem? Aqui é o professor Volney, professor de Ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula de Ciências, onde hoje nós faremos uma retomada de conteúdos. Vamos retomar os conteúdos acerca do DNA, genes, cromossomos, beleza? Peço a gentileza para que vocês peguem lá um caderno, a caneta, façam um glossário, com as palavras que vocês vão encontrar aqui, façam uma associação com a aula que já foi dada sobre esse assunto, tá bom? Que acho que vai ser bem importante para vocês. Então, o nosso objetivo é justamente esse, retomar os conteúdos sobre os ácidos nucleicos, genes e cromossomos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, como as aulas anteriores, falando um pouquinho aí sobre a quebra dos padrões científicos e sociais, Quem é que disse, quem é que falou, quem é que informou que apenas homens brancos contribuíram para a construção científica mundial? Quem falou isso um dia não sabe de nada, ou perdeu a percepção daquilo que realmente acontece. Aqui eu trouxe, gente, nesse mês de novembro, no qual no dia 20 nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, eu trouxe aqui o Cheikh Anta Diop. Esse cidadão foi um antropólogo nascido lá no Senegal em 1923, que criou, em 1966, o laboratório de radiocarbono, onde ele desenvolveu o método de datação radiométrica. Isso contribuiu significativamente para os exames radiológicos que nós temos utilizados pela medicina atualmente. Eu trago sempre um personagem construtor da ciência para que a gente possa quebrar esses padrões que foram criados pelo próprio homem, de que só homens brancos ou de determinadas classes sociais é que construíam a ciência. Isso não é verdade, gente. A ciência é uma construção humana e é construída por todos nós, seres humanos, independente da cor, da raça, do credo, do gênero, enfim. É assim que nós temos que entender a ciência, beleza? Mas vamos lá para o nosso conteúdo. Vamos falar sobre gene, vamos falar sobre DNA, sobre ácidos nucleicos, sobre cromossomos. Para isso, nós precisamos saber onde é que estão essas unidades. E nós vamos, então, revisar um pouquinho o que foi falado quando eu falei sobre núcleo celular. O núcleo celular, aquela parte central, na maioria das nossas células, células eucarióticas, o núcleo celular é formado por algumas unidades, como, por exemplo, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, a cromatina e cromossomos, que são os próprios ácidos nucleicos que estão lá dentro do núcleo, E uma parte, a qual eu considero muito importante, que é essa parte bem central aqui, esférica, a qual eu chamo de nucleolo, que é onde nós vamos encontrar um tipo de ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico, mas também é essa parte que vai formar uma organela celular muito importante, denominada ribossomo. O ribossomo, se vocês lembrarem de aulas anteriores, é uma organela que está intimamente relacionada à produção de proteínas, à síntese de proteínas, beleza? Então, revisando um pouquinho aqui, o núcleo celular, formado pela carioteca, que é a membrana que o envolve. Essa membrana é cheia de poros, que através desses poros que existe o controle do que entra e sai do núcleo. Nós temos a cromatina, que são os próprios ácidos nucleicos dentro do núcleo, e ali dentro o nucleolo, a unidade que vai formar os ribossomos e também é onde nós vamos encontrar RNA. Beleza, pessoal? Agora é com vocês. Sobre as partes do núcleo, qual delas possui a finalidade de produzir os ribossomos? Alternativa A é a membrana nuclear, B é a cariolinfa, C é o nucleoplasma ou a alternativa D é o nucleolo? Agora é com vocês, pessoal.
E aí, pessoal, lembram? Olha lá, alternativa D, nucleolo, né? É a parte lá do núcleo responsável pela produção dos ribossomos. Mas vamos lá, pessoal, eu falei bastante sobre ácidos nucleicos. Mais uma vez eu repito, vão lá na aula que foi falado sobre núcleo, sobre DNA. Hoje é uma retomada de conteúdos, nós vamos falar um pouquinho mais rápido sobre isso. Ácidos nucleicos, primeiro eu quero dizer para vocês que quando o homem estava identificando a célula, ele identificou que lá dentro da célula existiam regiões, as mais centrais, cujo caráter eram ácidos. Então eles passaram a chamar aquelas substâncias, porque formavam aquela parte central chamada núcleo, de ácidos do núcleo ou ácidos nucleicos. Mais adiante, nós descobrimos que esses ácidos nucleicos, na verdade, são dois, o DNA e o RNA, ou seja, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Mas o que é o DNA e o que é o RNA? Quero dizer para vocês, o DNA, pessoal, DNA, o ácido desoxirribonucleico e o RNA são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes. Mas o que é uma molécula? Uma molécula é o seguinte, olha aqui, uma molécula, H2O. Concordam que isso aqui é uma molécula? Essa molécula é a molécula que forma a substância chamada água. Essa é a molécula da água, formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, uma molécula é uma união, uma junção de átomos. Beleza? E o DNA, o que o DNA tem com isso? O DNA é o seguinte, o DNA também é uma molécula, mas o DNA, pessoal, é uma macromolécula. Macromolécula. Ou seja, o DNA não é uma molécula qualquer, ela é uma grande molécula, certo? O DNA é uma grande molécula, formada por pequenas unidades. Cada partezinha dessa do DNA eu vou chamar de nucleotídeo. Então, o DNA é uma macromolécula, uma grande molécula, formada por pequenas unidades denominadas nucleotídeos. Beleza? E o nucleotídeo? Pelo que o nucleotídeo é formado? Aí vem aqui, Nucleotídeo. Todo nucleotídeo é formado por 3 partes. Eu vou citar elas aqui em forma de desenho, analogia. Todo nucleotídeo é formado por um radical chamado radical fosfato. Vou colocar aqui, fosfato. Todo nucleotídeo é formado pelo radical fosfato ligado a um açúcar, ou também chamado de pentose. E todo açúcar que forma o nucleotídeo lá, que vai dar origem ao DNA, é formado por uma base nitrogenada. Nitrogenada. Então, o DNA é uma grande molécula formada por pequenas partes. Essas partezinhas chamam-se nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 3 partezinhas. Uma, parte número 1, chamado fosfato, parte número 2, o açúcar, ou também chamado de pentose, e parte número 3, base nitrogenada. Agora vamos entrar mais a fundo nessa molécula chamada de DNA. Primeiro, as bases nitrogenadas, como vocês já viram, estou revisando, no DNA elas podem ser 3, adenina, citosina, guanina e timina. Revisem isso. Adenina, citosina, guanina e timina. Uma outra característica bem importante do DNA é que essa molécula aqui, os nucleotídeos, eles estão ligados entre si. E estão ligados entre si porque a molécula de DNA, ela possui 2 fitas. A molécula de DNA, pessoal, se assemelha a uma escada retorcida. Então ela ficaria assim, Olha como ficaria a molécula de DNA.
Ó, vocês já viram essa molécula desenhada dessa forma. Ó, beleza? E aí nós temos esses sinais aqui, ó. Professor, mas você não falou que o DNA era formado por nucleotídeos, onde ele tem o radical fosfato, o açúcar e a base nitrogenada? Sim. Se isso aqui fosse uma escada, o corrimão dessa escada aqui, ó, seria o radical fosfato e o açúcar. E as bases nitrogenadas formariam os degraus dessa escada. O DNA possui 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina, no qual a adenina faz ligação com a timina e a citosina se liga sempre com quem? Com a guanina. Então, por exemplo, ó, aqui nesse corrimão, eu tenho 2 fitas, primeira fita e fita número 2, segunda fita. Elas se entrelaçam. As bases nitrogenadas da segunda fita vão se ligar com a da primeira. Então, se aqui eu tenho citosina, é lógico que aqui na outra fita, se ligando com ela, eu vou ter uma guanina. Se aqui eu tenho adenina, ali do outro lado eu vou ter uma timina. Olha lá, ó, adenina com timina, citosina com guanina. Repito, eu estou revisando essa aula, retomando esse conteúdo. Esse assunto foi abordado muito mais detalhadamente nas aulas que nós falamos sobre DNA. Visitem essa aula lá que é importante para vocês. Olha lá, continuando. Se aqui eu tenho uma citosina, é lógico que aqui eu vou ter uma guanina. Agora, se ali eu tenho uma timina, é lógico que a base dessa fita será uma adenina. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, 2 sinais e ali 3 tracinhos. Esses traços eu chamo de pontes de hidrogênio, para dizer para vocês assim, ó, entre as moléculas citosina e guanina, eu tenho 3 pontes de hidrogênio fazendo a ligação entre elas. Entre adenina e timina eu tenho 2. Então eu desenharia assim ainda, ó, citosina 3 pontes, adenina 2. Citosina e guanina 3 pontes, adenina e timina 2 pontes de hidrogênio. Pois bem, gente, isso é meio complexo se vocês observarem só a retomada de conteúdo. Por isso eu repito, vão lá na aula de DNA que vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Isso aqui é um passo adiante. Eu estou falando bastante sobre o DNA, que é formado pelos nucleotídeos. E o RNA? Quem que é o RNA? O RNA é outro ácido nucleico que é formado a partir do DNA. Então, o DNA forma o RNA. Só que com algumas diferenças. Por exemplo, o RNA, vou desenhar ele aqui, ó. O RNA, ele possui apenas uma fita. O DNA tem 2. O RNA tem uma. Nessa fita do RNA, nós temos algumas diferenças. Por exemplo, as bases nitrogenadas do DNA são adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, nós temos adenina, citosina, guanina e uracila. Não tem timina. Enquanto o DNA tem uma base chamada timina, o RNA tem uma base chamada uracila. Olha lá, ó. Então isso aqui é a minha fita de RNA. Opa, quase que eu fiz errado. Timina, citosina e guanina. Uma fita só. A outra diferença que existe nessas 2 moléculas é em relação ao açúcar. Eu disse para vocês também que tem o radical fosfato, o açúcar em forma de pentose e a base nitrogenada. Então, além das bases nitrogenadas do DNA e o RNA serem diferentes, adenina, citosina, guanina e timina, no RNA, adenina, citosina, guanina e uracila, nós temos uma diferença aqui, ó, no açúcar que forma o nucleotídeo de cada um deles. O açúcar que forma o DNA, chama-se desoxirribose. Por isso que tem a letra D, ó, D de DNA. Agora, o açúcar que vai formar o RNA chama-se ribose. Tem a letra R, por isso RNA.
Tá bom, pessoal? Ah, tá muito complicado, professor. Calma, a gente vai ver agora nos slides. Mais uma vez, olha, pessoal, a terceira vez que eu falo, procurem assistir a aula que nós falamos sobre a estrutura do DNA. Lá está explicado mais detalhadamente. Façam um glossário que eu tenho certeza que vocês vão entender. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês, tudo isso que eu falei ali, eu vou apresentar para vocês aqui em alguns slides. Né? Por exemplo, ácidos nucleicos. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula longa, formada por duas fitas, unidas pelos nucleotídeos, como eu mostrei ali no desenho. O RNA é formado a partir do DNA, tá certo? Com apenas uma fita, onde nós encontramos algumas alterações em relação ao DNA, no açúcar e na base nitrogenada. Qual que é a função do DNA lá? A função do DNA é comandar a síntese de proteínas e também armazenar o material genético, tá certo? Essa é a função do DNA. Outra coisa aqui, pessoal. Função do DNA. Estrutura do DNA. Lembra os que eu desenhei ali? Ó? Vamos repetir aqui. Ó. O DNA é uma grande molécula formada por pequenas unidades denominadas de nucleotídeos, aonde eu tenho aqui, ó, cada nucleotídeo é formado pelo radical fosfato, um açúcar, que eu chamo de desoxirribose, por isso a letra D de DNA, e uma base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas que formam o DNA? Adenina, guanina, citosina e timina. Olha como é que elas estão aqui, ó. Como o DNA tem duas fitas, uma ligada na outra, e elas estão ligadas pelas bases, olha como é que fica, ó. Radical fosfato e açúcar, e uma base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar e uma base nitrogenada. Esse é um nucleotídeo, esse é mais um, esse é mais um. Vários nucleotídeos juntos vão formar essa grande molécula chamada DNA. Aí olha só, eu tenho aqui as bases, né, do DNA. Citosina, que vai se ligar com quem? Com a guanina. Timina, que vai se ligar com a base lá do outro lado, a adenina. Guanina, que vai se ligar com a outra lá, citosina. Não esqueçam, aqui faltou duas coisas, algumas coisas. Aqui faltaram 3 pontes de hidrogênio e aqui 2 pontes de hidrogênio. Molécula do RNA, muito parecida com a do DNA. As duas têm fosfato, igualzinho. O que vai diferenciar? O DNA tem um açúcar e o RNA também, só que o açúcar no DNA é a desoxirribose. No RNA chama-se ribose. Base nitrogenada. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Aqui não tem timina. Tranquilo? Olha as diferenças entre as duas lá. Ó. Citosina, guanina, adenina e uracila. Essas são as bases de quem? De uma fita só, RNA. Citosina, guanina, adenina e timina. Essas duas fitas formam quem? O DNA. Beleza? E o conceito de gene, pessoal? E o conceito de gene? Gene é o nome dado a partes do DNA que tem como finalidade comandar a síntese de proteína. Então lá, essa molécula inteira chamada DNA, ela possui regiões responsáveis por abrigar uma capacidade de comandar a síntese de proteína. Beleza? Aonde é que estão os genes? Os genes estão, todos eles, codificados dentro do DNA, que está lá todo ele condensado em unidades chamadas cromossomos. Tranquilo? Agora é com vocês. Assinale a alternativa que corresponde à molécula que possui como característica ser formado por uma fita com a presença da uracila entre as bases nitrogenadas. Alternativa A é o ácido ribonucleico. B é o ácido desoxirribonucleico. C é o DNA. Ou D são as bases nitrogenadas. Agora é com vocês, eu já volto.
Ó, pessoal, cuidado com os termos, hein? Olha, quem colocou a alternativa A, ácido ribonucleico ou RNA, acertou, é aquela que tem uma fita só. Gente, eu trouxe aqui agora uma analogia. Eu gostaria que vocês referendassem essa analogia com aquilo que eu vou mostrar ali. Ó. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma imagem aqui da formação dos genes. Eu quero explicar para vocês aqui nessa analogia. Imagine vocês, então, que o DNA é uma grande molécula, certo? Formado por cada partezinha dessa aqui seria um nucleotídeo, onde cada nucleotídeo tem um radical fosfato, um açúcar chamado desoxirribose e uma base nitrogenada. Como são duas fitas, as bases nitrogenadas estão ligadas entre si, adenina com timina, guanina com citosina, beleza. Mas essa junção de moléculas vai formar uma macromolécula chamada DNA, certo? Só que o DNA é muito grande, muito grande. Como é que o DNA cabe? Esse DNA ele é grande, ele é fragmentado em vários pedaços. Como que cada pedaço grande de DNA desse caberia no núcleo? Da seguinte forma. O DNA, então, ele é condensado, ou seja, ele é, vamos dizer assim, enrolado, condensado, igual um novelo de lã, ele é condensado em proteínas. Esse bastão vermelho aqui representa a proteína, aqui representa o DNA. O DNA, então, ele é condensado em proteínas. Essa proteína chama-se histona. Então, ele é condensado em proteínas, ou seja, ele é enrolado em proteínas, até que ele possa ser reduzido de tamanho para que possa caber dentro do núcleo, beleza? Quando ele se condensa desse jeito, ele vai formar uma unidade chamada cromossomo. Nossa espécie tem, nas células diploide, 46 cromossomos, 23 pares. Nas células haploides, 23 apenas, tá bom? Professor, mas o que significam essas cores dessa corda que você quer dizer que são os cromossomos? Essas cores, gente, significam partes ativas do cromossomo. Ou seja, são aquelas partes que têm aqui a finalidade de comandar um processo chamado síntese de proteínas. Essa parte colorida, gente, representa uma parte do DNA que tem a informação genética para a produção de uma proteína. Isso aqui nós herdamos, tanto do pai quanto da mãe. É isso aqui que vai originar, que vai comandar a origem das proteínas que nós produzimos, que vão dar condições à nossa vida. Essas partes têm um nome. Essas partes ativas do cromossomo vão se chamar gene. Beleza, pessoal? Não esqueçam, o DNA é uma grande molécula que vai se condensar e formar os cromossomos, e dentro dos cromossomos nós temos unidades ativas que vão comandar a síntese de proteína. Essas unidades vão se chamar gene. Tá bom? Espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Não esqueçam de fazer uma releitura a respeito desse conteúdo lá nas aulas sobre ácidos nucleicos, as aulas anteriores. Um grande abraço a todos.